Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexo Mulher. E hoje nós estamos aqui com uma super empreendedora, nossa querida Sofia Cruz, que é diretora e cofundadora do Hotel Sonê. Seja muito bem-vinda! Gratidão, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha história. Estou muito, muito feliz mesmo. E a gente também, muito feliz. E o tema do nosso podcast de hoje é empreendedorismo feminino. E a gente vai bater um papo com a Sofia e ela vai contar um pouquinho da história dela. Já fiquei sabendo que foi bancária, que mudou de áreas, mas que esse gostinho ali do hotel e da hospitalidade surgiu quando era criança, é verdade? Sim, desde criança eu sempre gostei de atender bem as pessoas. A minha família é uma família grande. E muito hospitaleira, muito mesmo. Entendi. É, família unida, então desde criança recebendo muitos familiares na nossa casa, você fazendo sempre o melhor para os parentes, para a família, para amigos, enfim. Sim. Então isso já vem desde casa, lá de pequenininha. Então não é por acaso que a hotelaria hoje chegou até mim. Sim. Na verdade já aconteceu já desde sempre. Olha só, olha só. E com o tempo as coisas foram se encaminhando justamente para eu estar na hotelaria. A experiência de gestão já desde sempre também, desde jovem. No meu primeiro emprego eu já tinha um trabalho de secretária, mas que eu cuidava de toda a produção da indústria. Entendi. Então, de certa forma, eu organizava toda a produção. Então, já vem uma partezinha ali, um aprendizado, né? Sim, a gente Então, fala que essas experiências vão se somando. vai se somando para a gente ser o que a gente é hoje, né? Que a gente é hoje, Exato. né? Ai, que bom. E Sofia, eu já sou tão íntima dela aqui, né? Que a gente fala sempre em inglês. Eu até brinquei com a Sofia, né? Que agora já virou Sophie, viu, Sophie? Você só me chama de Sophie mesmo. Mas pode chamar, eu acho gostoso. Então tá joia. Sophie, conta pra gente um pouquinho da tua história. Você é daqui de Curitiba mesmo? Não, eu nasci no interior do Paraná. Nasci em Laranjeiras do Sul, mas eu fui... Sério? Sim. Tem parentes lá, sabia? Sério? Olha, que mundo pequeno. Sim. Eu nasci lá, mas eu fui muito bebê morar em Guarapuava. Entendi. Então, eu era muito pequena ainda, fui morar em Guarapuava, então eu não tenho lembrança de Laranjeiras. Mas a minha infância toda eu passei em Guarapuava. Vim alguns períodos morar em Curitiba, que eu tinha uma irmã já que morava aqui. Entendi. E quando eu fiz 18 anos, eu já trabalhava, já estava terminando meu segundo grau, porque eu fiz técnico, né? Então, eu terminei o segundo grau aqui, inclusive. Na época, segundo grau. A gente não conta muito desses detalhes, assim, né? Porque vocês ficam pensando na nossa idade, assim, que a gente é super jovem, né? Não, gente? super, Olha só, né? super. Sim. E aí, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos nessa indústria, né? Sim. E eu vim passear em Curitiba com 18 anos e falei, não, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu vou estudar. Sim. Cheguei em Guarapuava, pedi a conta do meu trabalho, no meu colégio e vim para Curitiba. Já tinha duas amigas que moravam aqui. E a minha irmã que morava aqui estava morando em Guarapuava. Entendi. Aí, como eu voltei pra cá, deu 4 meses depois ela veio morar aqui, fiquei morando com a minha irmã. Entendi. E aqui começou a minha jornada solo, eu diria, né? Sim. Morando sozinha, aí eu terminei o meu segundo grau. Não, tudo bem. Segundo grau. Aí fiz a faculdade. Na faculdade, pela faculdade, eu tive a oportunidade de entrar no banco. Você trabalhou no banco também, né? Sim. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu trabalhei por 9 anos no banco. Eu entrei como caixa. Sim. E também sempre muito dedicada, muito esforçada, sempre dando o meu melhor, porque isso faz parte de mim, sempre fazia o meu melhor. Eu fui crescendo, eu saí gerente, mas com a promessa de gerente de agência. Entendi. Aí eu quis sair para seguir a carreira, porque eu já tinha empresa. Mesmo no banco, eu já tinha loja de roupa infantil. E na sequência... olha só, não sabia dessa parte. Então, conte um pouquinho aí. Você, enquanto estava no banco, já tinha essa veia empreendedora ali. Sim, eu tinha um filho pequeno, eu fui numa loja de roupa infantil comprar roupas para ele. Aí a loja estava à venda, eu já saí de lá com o negócio fechado. Adorei essa parte. Eu vim comprar umas roupinhas de criança. E saí com a loja toda. E já saí com a loja de presente. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Olha só. Só que aí, como eu trabalhava no banco ainda, e eu sempre gostei muito de trabalhar no banco. Eu acho que foi uma escola para mim, foi assim, muito aprendizado. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá e por tudo que aconteceu na minha carreira lá. Sim. E aí, a minha irmã ficou tomando conta da loja para mim. Entendi. Aí, o meu filho...
não queria sair do peito, enfim, coisas de Sim, mãe. sim. Aí eu optei em encerrar minha carreira no banco, por minha opção, mas sim. por uma questão de mudança de carreira mesmo. Entendi. Eu precisei. Foi uma transição Foi de uma carreira transição, ali mesmo, isso. né? E nesse mesmo período, meu marido já estava com a ideia de abrir hotel, já estava abrindo hotel. Então, eu com o banco, com a loja, e ainda dando suporte para ele na hotelaria. E então, filho pequeno. E filho pequeno. Sim. Então, chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer uma escolha. Sim. Né? Então, o banco, era minha paixão trabalhar no banco, mas chegou uma hora que eu tive que optar pela minha carreira solo, no caso, empreendedora, e filho. Família também, né? Sim, claro. Então, assim, foi um ciclo que eu encerrei com muito orgulho, com muita paixão, com muita gratidão também. Sim. Foi uma fase linda. Aí fui para a loja, também com o hotel precisando muito, tendo muita demanda. Sim. Mesmo assim, eu acabei comprando uma outra loja do lado. De roupa feminina. Eu falo, essa nossa veinha, assim, essa né? veia empreendedora, eu vou te contar. Eu até nem te contei, mas desde nova eu já fui empreendedora. Olha só. Desde pequenininha, 7, 8 anos, a gente já fazia as coisinhas em casa para vender, já fazia o sorvetinho para vender, Sim. a gente se virava ali para comprar as coisinhas. Então, desde pequena, então não foi só com 14 que eu comecei a trabalhar. Lá, essa veia empreendedora, já tá no sangue mesmo, já, não adianta, já né? tá no sangue, isso. E aí, acabei comprando essa outra loja feminina. Aí, tive meu segundo filho. Entendi. E aí, demandou muito de mim. E o hotel já crescendo, já estava, assim, com muita demanda. Aí eu ajudava. Nessa época, era teu marido que cuidava do hotel? Eu e ele. A loja eu dois, tinha colaboradora nas duas lojas. Que minha irmã casou, foi embora para São Paulo. Sim. E aí, na loja infantil ficou uma colaboradora. E na loja feminina, outro colaborador. E eu fazendo a gestão. Entendi. Então, eu me virava ali entre filhos, hotel e loja. Sim. Lojas. Aí chegou uma hora que a gente sentou em reunião, eu e meu esposo, e a gente falou, olha, tá muito turbulenta a nossa vida, o meu filho também estava demandando muito de mim, os dois, no caso, e aí foi onde eu optei em também, aí eu vendi as lojas, e optamos em seguir só com o hotel, porque o hotel parece que é uma coisa simples. Mas não é, eu tenho mas não certeza. Até lá é um hotel mais pousada, né, uma chácara, né, aqui dentro da cidade de Curitiba mesmo. Sim. Então, todo mundo, muitas pessoas falam, quando me aposentar, eu quero abrir uma pousada. Não é tão simples. As pessoas têm aquela ideia, né, eu vou só curtir, vou chegar na praia, né, abrir na praia ou nas montanhas, né. Sim. É que são muitas coisas, né, dentro de um hotel. É a lavanderia, é a gestão de restaurante, que é uma outra empresa dentro do hotel. É manutenção, porque ali é uma chácara de 22 mil metros quadrados, então é bosque. Então, é muitas coisas. É um prédio que a gente pegou e começou do zero, o hotel, então a gente precisou reestruturar todo, fazer reformas. Já existia antes? Sim, ali antigamente era uma sede de fazenda. Entendi. Passou por algumas famílias, depois foi aberto algumas empresas, e nós, como patrimônio, a gente pensou, o que vamos fazer com essa estrutura toda? Sim. Porque é uma estrutura grande, né? Sim, eu não poderia abrir qualquer coisa ali. E não é um lugar comercial, digamos assim, porque é uma região arborizada. E ia te perguntar, onde que ele fica mesmo? É no Santa Cândida. Santa Cândida. Mas é bem atrás do Parque da Barreirinha. Então, a gente está bem na divisa ali, Barreirinha, Boa Vista, Santa Cândida. Entendi. E é uma região arborizada ali, a gente está bem atrás do parque, então é uma região super tranquila. É bem perto também do Parque Tanguá, ali dá 3, 4 quilômetros, ali ao Praia de Arame, Parque São Lourenço, então é uma região de fácil acesso. Por exemplo, para você ir para o Shopping Miller, dá 8 quilômetros. Nossa, é super pertinho. Super rápido. Então é bem Às tranquilo. vezes a gente não tem muita noção de onde fica, né? Exato. Mas depois, gente, assim, o Hotel Sonet, depois entrem para dar uma olhadinha, porque ele é maravilhoso. Encantador. A gente está trabalhando, fazendo alguns investimentos, algumas melhorias. No momento, estamos fazendo algumas reforminhas ali para dar uma melhorada. Na verdade, assim, a gente nunca para, né? Porque é uma melhoria constante. Assim como nós, né? Sim, a gente está em constante constante aprendizado. A gente fala sempre em movimento, sempre em movimento. Sim, e o movimento não é só com a empresa, eu também faço o movimento meu, buscando o meu
conhecimento e autoconhecimento também, que é para você estar aprimorando e colocando isso na tua empresa. E isso faz toda a diferença, né, Sophie? Isso. Eu acredito muito nessa questão. Hoje a gente fala muito de lifelong learning, que é a questão do aprendizado contínuo. Exato. E isso realmente faz a diferença, porque a gente pensa hoje com inteligência artificial, com tanta coisa nova chegando e com tantas mudanças em tão pouco tempo, essa necessidade da gente estar sempre correndo atrás e buscando novidades e trazendo isso para o nosso cliente realmente faz a diferença. Hoje o diferencial com tanta inteligência artificial, o diferencial está nos detalhes. Sim. Está nos detalhes, está no aprendizado contínuo, nas experiências diferenciadas. Exatamente, na experiência. Na experiência. Hoje é a experiência. Sim. E hoje a experiência é os detalhes sensoriais. São coisas assim que daqui a pouco a gente terá algumas novidades no Sonê também, em parceria com a Flora Pura. Verdade. Aguardem que temos novidades em breve. Porque essa questão de literalmente que você falou, né, dessa personalização, desse cuidado e desse lado mais humano. Exatamente. Porque a gente está falando tanto do automático e agora com essa questão até mesmo da inteligência artificial. E hoje mesmo à tarde eu tive uma reunião e a gente falou o quanto isso vai mudar um pouquinho e o quanto o manual vai ser mais valorizado do que o industrializado. E essa questão com a natureza, o Hotel Sonê, ele tá ali no meio da natureza. Eu acho que essa questão de você trazer isso pro dia a dia das pessoas que estão cada vez mais nessa loucura, nessa correria toda, isso realmente é importante hoje. Perfeito, porque o atendimento hoje é o diferencial. Sim. Nós trabalhamos lá com uma equipe, treinamento, fazemos vários treinamentos. Cada dia, cada detalhe, a gente não deixa passar nada. Sim. Então, a gente procura fazer um atendimento diferenciado, tanto é que uma das nossas maiores avaliações hoje é do atendimento. Que ótimo. Que também é um desafio hoje no mercado, no novo cenário, mas que também é um diferencial. Com então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Eu sempre vejo assim, existem os desafios, mas os desafios servem para abrir os olhos para as oportunidades também que sempre tem. Com certeza. E hoje o diferencial é quem tem um atendimento diferenciado, personalizado e com detalhe. Né? Por exemplo, a gente tem um cartãozinho de boas-vindas, não é algo impresso no computador. É feito à mão. Feito à mão com o nome da pessoa, do casal que está se hospedando lá. Então, assim, é um detalhe, mas que é gostoso você chegar lá e não ter só um impresso ou não ter nada em cima da cama. Vai estar lá o cartãozinho com o nome do casal. Então, aquece o coração, não aquece? Com certeza. Então, é um diferencial incrível. E são pequenos detalhes como esse que vão fazer do Hotel Sonê cada vez um hotel mais experiências, mais acolhedor, mais intimista. Exatamente, essa questão do intimista. Acho que isso é muito importante. E como a gente está num oásis, né? Que ali é uma região muito arborizada, cercada de vegetação. Então, é oásis dentro de Curitiba. E os casais que vão até lá... Inclusive, a gente tem muitos casais que voltam muitas outras vezes. Né? Porque acaba se tornando um refúgio para você sair dessa loucura da cidade, da correria, do estresse e se conectar com a natureza, mas dentro da cidade. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas buscam, mas sempre é alguma coisa mais longe, né? Sempre está longe. E a hora que você descobre, gente, se vocês não conhecem ainda, é @Hotel Sonê? @Hotel Sonê. Isso, entrem lá no Instagram para vocês darem uma olhadinha depois, porque é exatamente o que a Sofia falou. É como se você estivesse num oásis, não parece que você está em Curitiba, parece que você está em outro local, e é muito essa questão da natureza, de você poder andar descalço, de você poder realmente se reenergizar, recarregar, e isso é importante hoje em dia, nessa correria que a gente vive, né? Acordar com os pássaros não tem preço, não é? Sim, é muito bom, muito bom. É uma delícia. Ai, que coisa boa. E conta um pouquinho pra gente, a Sophie aqui, como ela já falou, né, de lifelong learning, aqui de estar sempre se dedicando e estudando. Sei que você está fazendo um curso agora em São Paulo. Conta aí pra gente. Sim, eu não consigo ficar sem estudar. eu falo como é engraçado e como a gente se atrai, né? Minhas outras entrevistadas também, todas elas estão sempre estudando. E eles brincam lá em casa, mas mãe, vai fazer mais um curso. Marido também, né? Mas eu falei, gente, é importante. Essa questão hoje, né? Sim, eu nem terminei esse, falta um ano, a gente já tá planejando o próximo. O próximo. Eu terminei recente, né? O meu MBA, que foi para empresários, que é bem focado em gestão. Sim. E agora eu faço uma pós-graduação em São Paulo, que é presencial, que é gestão hoteleira de luxo.
para estar trazendo tudo que tem no Brasil e no mundo de melhor Sim. aqui para a hotelaria do Curitiba. Porque Curitiba precisa ter mais Sim. experiências, ter mais novidades. Então, eu faço esse curso para eu me conectar com outros hoteleiros, porque como é gestão hoteleira, são só donos de hotéis ou da área hoteleira que fazem o curso. Sim, perfeito, então, ótimo. é uma conexão, assim, incrível, a troca que a gente tem lá. Então, você acaba tendo contato, troca de ferramentas, o que dá certo para um, o que dá certo para outro. Então, você acaba trazendo coisas já testadas. Sim. Assim como eu também passo para eles coisas que eu já testei e deu certo. Então, essa troca, a gente ganha muito tempo. Com certeza. E dinheiro também, né? Porque também, às vezes, você testa uma ferramenta, por exemplo, eu estava com dúvida em trocar meu sistema. E no meu curso, tem um deles que é consultor de hotéis. Entendi. E eu conversei com ele, falei, olha, eu tô querendo colocar essa ferramenta XXX. E ele falou assim, Sofia, surreal, eu recomendo para todos os hoteleiros essa ferramenta. Olha só. Então, assim, eu já estava bem... Com vontade. Eu já estava ali querendo colocar. Falei, mas deixa eu perguntar só, porque de repente ele já testou em algum hotel e não deu certo por algum motivo. Então, eu já vim com mais certeza de que realmente seria a ferramenta adequada para a gente implantar lá no hotel. E foi. Não, foi mesmo, eu estou muito satisfeita. E é legal quando você tem essa avaliação, esse respaldo de alguém que entende realmente. Então, ele faz... assim como os outros, né? Essa troca que a gente tem é muito bacana. E a gente visita os hotéis também, 5 estrelas. Então, você acaba visitando essas experiências que os outros hotéis fazem, né? Para os seus hóspedes, né? Claro. E você acaba... não vou dizer copiando, né? Porque eu acho que você se inspira. Você se inspira no que eles fazem. E daí você adapta para a tua realidade. Isso. Né? E faz algo que faça pro teu cliente, né? E aí a gente adapta para o nosso, né? Porque copiar também não é legal, né? Mas a gente remodela e faz do nosso jeitinho. E você tem ideia do que estão fazendo também. Claro, mas é muito bacana que a gente visita. Essas visitas são técnicas. Então, a gente é acompanhador por o gerente do hotel, ou o administrador, ou o CEO. Então, assim, é muito bacana essa troca que a gente tem com eles também. Com certeza. E também é uma porta aberta, porque a gente tem essa negociação, essa facilidade de estar tendo esse contato com eles após. Com certeza. Sem contar as consultorias que a gente consegue, contatos também, de coisas que funcionam. E tudo soma. Eu acho que tudo que agrega para a tua empresa vale a pena. E para você também, né? Porque além das trocas que eu tenho, para mim, o conhecimento, enfim, né? Com certeza, com certeza. E eu queria te trazer um pouquinho, do que você comentou comigo esses dias e me chamou muita atenção, foi a questão da cultura organizacional. Sim. Às vezes a gente fala, né, da importância de uma cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura organizacional, às vezes as pessoas não entendem direito, elas não sabem o que significa. Você consegue passar isso, traduzir de uma maneira mais simples, o que é cultura organizacional e como que você trabalha isso dentro do Hotel Sonet hoje? Eu vou explicar tudo como que a gente fez o nosso processo da cultura. Primeiro a gente tem uma linha, né? Você vai implantar tudo o que você quer para a tua empresa. Sim. Por exemplo, eu fiz uma reunião com todos da minha equipe, todos mesmo, foi um evento que eu fiz na empresa. Sim. É claro que com suporte também, né? Com consultoria, com ferramentas, porque sozinha a gente precisa saber. Claro. A gente fez uma reunião e definimos com todos os colaboradores qual é o papel da empresa hoje no mercado. Sim. Então, a gente foi linha por linha. É claro, a gente vai coordenando, né? Mas a gente escolheu 5 tópicos da nossa cultura. Então, o que é o Hotel Sonet? O que para os nossos colaboradores, porque isso é importante, eles precisam fazer parte disso. Sim. Então, eles nos ajudaram a gente chegar nesses resultados do que é a cultura do Hotel Sonet. E no final, a gente faz um evento, uma festa, a gente descreve os tópicos, o que seria. Por exemplo, um deles é o trabalho de excelência. E a gente descreve o que é o trabalho de excelência no Hotel Sonet. Sim. Então, a gente faz toda uma descrição, todos eles ajudam a gente a montar aquela frase. Entendi. Porque a cultura é a equipe toda, não é eu que defino, é a equipe como um todo. E eles precisam estar de acordo com isso. Com certeza. E é interessante que quando você implanta a cultura na empresa, eles se sentem parte daquilo. Entra a questão do pertencimento. Do pertencimento. E isso é importante hoje. No final, a gente faz uma árvore com os galhos. Aí cada um vai lá com o seu dedinho e as folhas da árvore os dedos, a digital de cada um, que a gente coloca na árvore, coloca numa moldura e coloca lá. Olha que bacana, gostei. Depois eu quero uma foto desse. Eu vou mostrar isso. E é legal porque hoje a gente definiu a missão, visão e valores também. Sim. E o nosso propósito.
Então, hoje a gente tem lá no Hotel Sonet, quem for até lá vai poder ver, já na entrada a gente tem no nosso mural, o nosso quadrinho do nosso propósito, da nossa visão e os nossos valores. E os valores que a gente fez isso em conjunto com a equipe. Em conjunto também. E esses valores não é só você fazer uma reunião em um dia e depois cair no esquecimento. Isso tem que ser vivido pela empresa. Baseado nos valores, a gente escreve o cargo, o que eu preciso para aquele cargo, o perfil da pessoa que precisa para aquele cargo. Então, toda uma descrição ali do teu pessoal. Exatamente. De cada colaborador você tem uma descrição. Exatamente. O que eu quero para o Sonet? Na recepção, qual é o perfil do recepcionista que eu quero? Que bacana. Aí, quando eu descrevo isso, na hora de fazer a seleção, facilita. Porque tem que estar dentro da cultura. E quando você faz essa implantação da cultura, que é esse evento grandioso, depois a gente encerra com festa, com música, com almoço, com tudo que tem direito, com foto, com presente também, a gente dá um presente de valor também para eles, para que seja realmente um evento marcante na empresa. Entendi. E foi nesse evento que vocês definiram o que é da missão, quais eram a visão e os valores, ou vocês começaram um processo antes e depois finalizaram os valores. Os valores. A gente passa para eles ali o propósito, aí eles ajudam a ver se tem alguma coisa diferente, mas esse é mais do diretor. Entendi. É mais do diretor. Eles podem complementar, talvez. Isso. Né? Mas a gente faz eles entenderem qual é o propósito da empresa, que é uma coisa nossa, né? Não seria deles. Sim. E aí os valores é em conjunto com eles. Entendi. E o interessante é que quando você implanta os valores, tem muita gente que realmente veste a camisa de um jeito surreal. Claro que tem pessoas que não se adequam. E eu acho que automaticamente essas pessoas acabam saindo. Exato, porque elas se sentem desconfortáveis de estar num ambiente que de repente não é. Porque o perfil da pessoa, quando você implanta a cultura, o propósito dela, se não condiz com o propósito da empresa. Só que para você se conectar com a exato. Para você seguir o propósito da empresa, você tem que estar no mesmo propósito. Para vocês caminharem juntos e para crescerem juntos. Sim, claro. Porque a empresa é o conjunto. E cada um é importante para a empresa cada poder um é importante, crescer. Exatamente. Então, é bacana você ter essa cultura implantada e seguir. A gente faz reuniões mensais. Sobre cada mês a gente escolhe um tópico da cultura para a gente vivenciar. E muito interessante. Por exemplo, a gente tem um dos... Fora a excelência, aí tem a inovação. E, por exemplo, no mês da excelência... Todo dia eu colocava o que é excelência, um tópico, um data show, assim, impresso, e colocava em vários lugares do hotel. E tinha dias, por exemplo, a honestidade é um deles. Aí, da honestidade, eu tinha dias que eu escrevia um texto, eu passava para você. Eu lia para você. Aí você assinava, você ia e lia para outro colaborador, o que é honestidade. E aí a gente fez um circuito até passar por todos. Entendi. Aí no outro dia eu colocava no mural, no corredor. Para ficar uma coisa diferente, porque você tem que vivenciar isso todo dia. E para fixar bem. Então, mês da honestidade, a gente todo dia fala sobre honestidade e o que é ser honestidade. Claro. E isso você vai trazendo para você vai levando para tua casa. A gente também plantou o 8S. Sofia, antes da gente falar do 8S, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque hoje em dia, quando a gente fala de empresas, a gente escuta muito essa questão, né, de missão, de visão, de valores, mas o quanto isso realmente está acontecendo na prática. E o que me chamou muita atenção, eu falo até, né, por experiência própria, porque às vezes a gente tem muito essa questão, mas eu gostei muito do que você colocou, né, de fazer um mês inteiro e de estar sempre voltando, porque o segredo está na repetição também, na constância, e isso realmente faz a diferença. E eu imagino que isso também gera mais pertencimento, não é? Aí que você começa a envolver mais, cada colaborador, eles se sentem parte da empresa, né, parte do hotel. Então, eu imagino que você tem um resultado bacana e também com essa questão de colaboradores, não é? Eu vou te contar um exemplo, foi incrível. Eu fiquei assim até emocionada. Todos os dias eu mandava essas mensagens de alguma forma, ou imprimia, né? Teve um dia eu coloquei até no chão. Aí teve da excelência, eu fiquei uns 4 dias sem postar nada para eles, sem falar nada para eles. Nada. Mas proposital, não foi porque eu esqueci. Para eu sentir deles se teria alguma reação. Todos vieram me cobrar. Então, assim, foi legal, porque isso se tornou uma rotina tão gostosa. E cada dia eles esperavam o que teria sobre aquele assunto naquele dia. E quando eu deixei aquilo quieto só para sentir deles, se teria algum movimento,
eles me cobraram. Nossa, que E ótimo. eu fiquei, assim, te confesso, arrepiada, Sim. porque eu falei, dá certo. Exatamente. Quando você faz com coragem, quando você faz com constância Sim. e com coração, também, com vontade, com dedicação. Sim. E com motivação, né? Então, eu acho que... Eu sempre converso com eles, é uma troca, né? Então, se eles precisam de uma coisa, eu tô lá. E se eles precisarem de uma coisa, e vice-versa, né? Então, claro. Sempre uma parceria, né? Não, adorei essa parte de cultura organizacional, porque às vezes a gente escuta bastante sobre isso. Sim. São termos, mas que às vezes a gente não consegue pensar na nossa empresa. E mesmo se às vezes você tem uma empresa pequena, não importa. Eu acho que essa questão da cultura, de você poder entender, seja com 1, 2, 3 colaboradores, é importante. E até se você está sozinha também. Porque às vezes tem a eu presa, mas é muito importante você ter isso com clareza. Quando você tem uma meta, um objetivo, e isso está claro, e você lembra sempre dessa informação, eu acho que isso te facilita e te ajuda também a manter o foco. Com certeza. A gente também tem a cultura do feedback, que funciona super bem. Porque o feedback é você saber ouvir também. Sim. Né? Então, eu peço... Já fiz alguns testes com eles, pedindo feedback deles, meu, como gestora. Sim. Dou feedback para eles também. E sempre converso com o feedback, você ouve e internaliza. Sim. Não é? Pode ser que seja a verdade sua. Mas o que você levou daquilo para tua vida, o que você vai aprender com aquilo. Sim. Né? Então, a gente também tem a cultura do feedback lá, muito interessante. Que bacana. Que você precisa saber dar o feedback também, né? Com certeza. Gente, isso é fundamental. Fundamental. Precisa saber dar o feedback, mas é muito bacana também quando você recebe o feedback, porque o que você está fazendo de bem, você tem que comemorar. Claro. E o que você não está fazendo de tão correto, aí você reavalia. E eu até uso muito um termo, né, nas empresas, que a gente fala, não é um feedback negativo ou de crítica, mas a gente chama até de feedback de ajuste. A gente chama lá de feedback construtivo e não negativo. Ótimo. Porque ou o feedback ou é positivo ou é construtivo. Então, a gente não usa o negativo. Ótimo. Isso é importante, porque às vezes eles se fecham, né? A gente tem uma questão ali, falando um pouquinho de liderança, gente, que às vezes quando você fala algo que a pessoa, às vezes, né, soa como negativo, ela acaba se fechando e nem sempre está aberta e vai ficar disposta a querer alterar alguma coisa ali ou mudar. Então, eu acho que esse termo, né, de usar o feedback construtivo, de ajuste, super importante, porque mostra de novo que a gente está ali para a gente se ajudar. Acho que é um bem melhor, né? É o que a gente busca. Isso, o feedback você tem que trabalhar, saber dar um feedback também, saber como falar, até porque às vezes o jeito que eu falo, de repente para outra pessoa pode soar agressivo, né? Sim. A gente trabalha muito lá a questão do agressivo, o passivo, o assertivo. Sim, então a gente procura assertivo. A gente procura exatamente. Então a gente procura ser o mais assertivo possível. E quando precisa de um ajuste, a gente, né, faz aquela tática lá do feedback, conversa, fala das qualidades sanduíche, e do que precisa, feedback sanduíche. Exatamente. E o que precisa melhorar, o que talvez seja melhor. E uma coisa que eu acho bacana, eu gosto sempre de perguntar para a pessoa o que ela acha que pode mudar. Sim. Quando vem me pedir alguma coisa também, eu sempre pergunto o que você faria. Isso vai dando autonomia para a pessoa e vai fortalecendo ela como colaborador também, porque faz parte da equipe e do processo de crescimento da empresa. Com certeza, com certeza. Gente, estou adorando falar sobre liderança aqui. Inclusive, gente, fazer um spoiler aqui para vocês, porque vai sair um livro em breve, não é verdade, Sophie? Sim. Teremos um livro sobre liderança, inspirando futuras líderes. Futuras líderes, olha só. E estamos aqui, né? Vou falar em conjunto agora. Nós duas seremos coautoras desse livro. Vamos falar muito sobre liderança e a importância, né? O que a gente pode fazer hoje para servir de inspiração, realmente. Porque eu acredito que hoje a gente está falando de empreendedorismo feminino. E a gente falou aqui de transição de carreira, de mudanças, e essa questão da preocupação da educação, de estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. E essa é uma questão muito forte de liderança. E isso está muito forte dentro do empreendedorismo feminino hoje, né? Com certeza. Liderar é você inspirar, né? Então, eu acho que hoje, assim, é o que você faz. Não é o que você fala, né? Então, isso é muito forte. Então, é na tua ação, é no teu dia a dia. Claro. Você está motivando, você está inspirando o tempo todo. E a energia que a gente faz com o coração, eu acho que você é muito parecida comigo, que a gente bota muita energia no que faz, né? Verdade. E isso faz com que todos que estão caminhando com você
entre nessa energia tua, né? Eu sou muito enérgica, assim. Sim, a gente ações. brinca, né? Essa energia, frequência, isso. uma frequência alta. Isso, e todo mundo vem junto, né? Eu acho que a gente consegue trazer essa constância, e quando a gente coloca de nossos próximos passos. E vou falar uma palavra-chave também, né? A gente tá falando de liderança por exemplo, que foi o que a gente falou, mas agora também tem liderança por propósito, Sim. que tá muito em alta hoje em dia e é um dos grandes diferenciais, inclusive dessas novas gerações. Da gente ter um propósito em comum, de ter esse brilho nos olhos, de fazer com o coração, de fazer com a paixão. Isso é um dos diferenciais aí também. Dá pra sentir no seu olhar ali que você também leva isso muito a sério. Claro, levo sim, porque hoje você liderar com propósito é tudo, é você seguir teu coração. E tudo o que você faz com a tua alma, você vai inspirar. Não precisa você inspirar porque você quer inspirar. Na verdade, quando você faz com a alma, você transpira isso, não é? Sim, você verdade. faz isso com facilidade. E o propósito, eu sigo o meu, né? O meu é trabalhar. Eu estou no lugar certo, fazendo o que eu amo, então para mim é incrível. E se torna fácil, prazeroso. E é gostoso que, por exemplo, esses dias que eu estava fora, que eu estava estudando fora, quando eu voltei, o pessoal falou assim, nossa, Sofia, a gente estava sentindo falta daquela tua energia. Coisa boa, isso. Então, eu acredito assim, eu estou seguindo meu propósito com paixão. Sim. Com paixão. Sim. E quando você faz o que você gosta com paixão, se torna leve, se torna gostoso. Aí você trabalha, sei lá, 10, 12, 15 horas às vezes, mas você sai de lá feliz. Sim. Com a sensação de que, nossa, como eu fui produtiva hoje, como as coisas aconteceram, como fluiu. E você não chega em casa cansado, não é? Sim, você verdade, também assim, não é? É verdade. Aí a gente fala, a gente chega tão feliz quando as coisas dão certo e quando você tem um feedback positivo. Eu falo na nossa realidade, né? Quando você fala, quando você escuta de um cliente, nossa, fui super bem atendido, gostei, quero voltar. Eu acho que são coisas que não tem preço. E daí você percebe que você está no caminho certo. Exatamente. Melhor coisa é você saber que você está no caminho certo. E quando você tem esse feedback dos clientes. Como tem muitos casais que voltam outras vezes, é interessante. Eles falam, nossa, Sofia, você não para. Tá sempre mudando. Que eu sou design de interiores também. Sim, já vi ali, né? Já vi ali que você colocou essa questão ali também. Design de interiores, né? Sim, e o design, ele caiu na minha vida mais como um hobby. Mas porque eu gosto de estar mexendo lá no hotel, mudando coisas de lugar. Então... tá no sangue já. Ó o movimento de novo, né? Ó o movimento. É o movimento. Que bacana, que bacana. E me conta um pouquinho sobre esse teu movimento hoje com relação ao networking. Já tenho percebido aí você mais envolvida também com alguns grupos. Conta um pouquinho como é que é essa tua questão de networking, o quanto que você se envolve, o quanto que você sente que isso te ajuda no teu dia a dia como empreendedora. Olha, depois que eu descobri que o network é só coisa boa. Verdade, né? É só coisa boa, eu não paro mais. Quando eu posso, então em todos que eu posso, porque a conexão hoje, tanto feminina quanto unilateral, enfim, né? Com homens, enfim, a conexão no geral, assim. Sim. Hoje eu vou muito nos eventos conexão feminina. Sim. Mas independente de qual seja, eu acho que só tem a somar. Sim. Então, a conexão, o network é sensacional. Eu vou em muitos e de todos que eu vou, eu tenho resultado positivo. Todos. Eu conheço pessoas novas, eu busco coisas novas e eu tenho a dar e tenho a receber também. Então, é uma troca que é fantástica. Sim. É uma troca incrível, né? Eu acho que é uma soma. É uma soma de qualidades, né? Com certeza. Eu já fiz muitos negócios no network. Olha que coisa boa. Muitos. E a gente fala, às vezes, as pessoas, elas têm uma visão de networking. Eu até brinco um pouquinho, né? Porque vocês acham, ou tá indo lá pra festar, pra se divertir. Gosta de ir no jantar só pra se divertir. Mas, na verdade, não é só essa parte, não. Tem muito trabalho por trás, né? A gente acredita muito nessa questão do dia a dia, o quanto ele abre portas, parcerias, amizades. Inclusive, a gente se conheceu assim, né, Sophie? A gente, inclusive, se conheceu assim. Verdade, é verdade. Semana que vem, tô indo fazer um curso em São Paulo, foi através do network. Olha então, só. Tudo é network. Sim. Tudo é network. Sim. O arquiteto que eu tenho contato, network.
Sim. A arquiteta, sabe? Então, você vai tendo esses contatos. Na hora que você precisa, você tem alguém de confiança. Sim. E não tem coisa melhor do que a indicação do que você conhecer o trabalho. Com certeza. Não é? Com assim certeza. como nesses networks que a gente já fez, já se conheceu lá, já Sim. teve muitas pessoas que já se hospedaram no hotel que foram para conhecer, que já deram como presente o voucher para os seus colaboradores. Sim, olha só que bacana. Também é uma opção, tá? Claro, lá no hotel. Claro. Não precisa só comemorar datas especiais também. É verdade, então, é uma verdade. coisa bem interessante que às vezes as empresas ficam pensando o que eu vou presentear ao meu colaborador. Claro. Então, isso eu trabalho muito no network. Porque às vezes você não pode ir com o seu marido, ou sozinha, ou enfim, com o namorado, enfim, qualquer. Mas às vezes você quer ir sozinha, às vezes você não quer ir, você quer presentear um colaborador, porque é uma ideia bem interessante também. Claro. Final de ano. Sim. Então, às vezes, aquele. Tem que ter alguém, algo diferente, surpreender. Bateu a meta para ganhar uma diária lá no Hotel Sonet, com pensão completa. Imagina. Então acontece muito isso, é uma ideia super bacana. Presente, hein? O É pessoal adora, tenho certeza. Com certeza. Eu adoraria ir lá, eu tenho que conhecer, inclusive, hein? Já tô pensando ali, ó, quando que a gente vai marcar o nosso próximo encontro lá. Temos que marcar o encontro e você ir lá também para usufruir da estrutura. Com certeza, com certeza. Já falei pro meu marido. E olha só que bacana, gente. Esses dias a gente tava procurando. Antes de eu conhecer a Sofia, o marido já tinha comentado: olha que hotel bacana aqui em Curitiba, é pertinho pra gente ir. Depois de um tempo, eu conversando, descobri. Foi inclusive no evento da Bruna, né? Da Bruna Ismanioto. Sim, inclusive lá. Clube de luxo. A gente estava conversando, conheci a Sofia. E ela falou do Hotel Sonet. Eu falei: Hotel Sonet, já ouvi esse nome em algum lugar, né? Aí que eu cheguei em casa, comentei com o marido e falou: nossa, é bem aquele que a gente tinha pensado. Eu falei: nossa, agora eu tô bem, então, né? Conheci a Sofia. Não, e é isso, gente. Eu acho que essas conexões, elas agregam tanto e elas abrem tantas portas, não é verdade? Abrem muitas portas. Até no último podcast lá que a gente foi, né, Sim, Vanessa, conversando com ela, nossa, já fui 5 vezes no teu hotel. Sim, olha só. Que coisa boa, que maravilhosa. Coisa boa. Que delícia ouvir isso de uma pessoa. Já fui 5 vezes no Claro, claro. Não, e eu lembro bem o que ela comentou. Ela falou: gente, às vezes você quer descansar, relaxar, sair dessa loucura que a gente vive, né? Hoje em dia, gente, tão conectado o tempo todo, que de vez em quando a gente precisa de um refúgio mesmo, né? Se desligar um pouquinho. E ainda mais quando tá pertinho. Aqui em Curitiba, gente, tudo mais fácil. Tudo mais fácil, não é? E esse network é pra isso, né? Pra você ter trocas, facilidades, porque você acaba... Hoje, quem precisa de alguma coisa, pede pra mim, eu conheço alguém. Sim. E é muito legal vocês. E alguém de confiança, tem um bom trabalho, que tem um bom serviço. Então você tem empresa para tudo hoje. Sim. Né? Então essa troca é muito bacana. E falando um pouquinho de parcerias, né? Inclusive, vamos falar sobre parcerias hoje, né? Olha só, gente, a gente teve, né? Agora no Dia dos Namorados, a gente fez uma parceria com o Hotel Sonet. Então, onde quem comprava na Flora Pura ganhava cupom para concorrer a um jantar romântico ali pro Dia dos Namorados. E olha só, é algo que a gente, né, que a gente percebe com isso? É uma forma da gente fortalecer as duas marcas, né? Porque ainda tem muita gente que não conhece, né? Tanto a Flora Pura quanto o Hotel Sonet. E às vezes com essas conexões, com essas parcerias, hoje está muito em alta essa questão dos collabs, gente. Se vocês querem uma dica hoje, esse trabalho em parceria, trabalhar com um collab, inclusive no Instagram, tá muito em alta. E né, relativamente de um custo acessível, um custo baixo, que a gente pode trabalhar com permutas. Então a gente vai estar fazendo um sorteio de uma cesta bem linda da Flora Pura lá também. Sim, pro mês de julho, né? Agora pro mês de julho. E eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais do nosso empreendedorismo feminino. A gente acredita nessas conexões e como isso abre portas. Às vezes a gente não sabe como. Gente, eu quero crescer, eu quero chegar num público que talvez eu não esteja atingindo. E às vezes tem alguém do teu lado. E você tem que pensar um pouquinho fora da caixa também. Às vezes, mas eu como Flora Pura, loja de cosméticos naturais, o que a gente pode fazer com o Hotel Sonet? Já temos ideias ali pra frente. Quem sabe daqui a pouco não vai sair um spa, né? Spa Flora Pura dentro do Hotel Sonet, quem sabe, não é verdade? Spa Flora Pura by Hotel Sonet. Imaginou? Não, chiquérrimo, né? Hotel Sonet, by Flora Pura, olha só isso. E a gente já tá pensando ali. E esse é um dos grandes diferenciais que a gente fala dos networkings mesmo, desses encontros. Sim. Porque às vezes a gente pensa, inclusive a gente participou de um safari urbano em São Paulo. Esse é do Câmara da Mulher Empreendedora de Curitiba e
gestora de negócios, e tive a oportunidade de ir para São Paulo participar de um safari urbano, onde a gente foi conhecer justamente essas visitas técnicas que você fala, e às vezes a gente tem essa visão, mas poxa, será que faz sentido para mim? Não faz? O que a gente percebeu? Que a gente sai da caixinha e a gente começa a ter mais visões diferentes e como a gente consegue integrar de formas diferentes, e isso é muito importante. É igual você falou, já sei que tem mais umas collabs ali também, com o Clube de Luxo agora, com Carmen Stephens também, Sim. Taj, Flora Pura. E olha só como essa questão do networking realmente abre portas, não é verdade? Eu falo assim, é quebrar o teto de vidro, né? Sim. Você precisa se conectar com outras empresas para fortalecer as duas marcas. E sempre foi assim, não é de agora, né? Claro que agora está muito fortalecido com o Instagram, enfim. Sim, facilita. Facilita muito. E é isso, porque eu tô postando lá, hoje, né, teve o sorteio com a Flora Pura, mas teve também do Clube de Luxo, com a Carmen Stephens e com o Taj. O Taj, né? Então, são empresas que se juntam para fazer um post junto, fazer um sorteio e fortalece todas as marcas. Com certeza. Então, os meus seguidores se juntando com os seguidores do Taj, da Carmen Stephens, da Flora Pura. Entre outros, tem algumas clínicas estéticas também, que eu tô com algumas parcerias. Sim. E é isso, é a soma que dá resultados maiores. Com certeza. A gente caminha juntos para crescer juntos. Exatamente. Juntos somos mais fortes. Juntos somos muito mais fortes. Com certeza, com certeza. E conta um pouquinho agora do Hotel Sonet aqui, né? Vamos fazer um merchanzinho aqui agora do Hotel Sonet. Conta pra gente. Você falou que ele fica ali, Bacaxiri, Santa Cândida. Boa Vista, desculpa, Boa né? Vista, Santa Cândida e Barreirinha. A gente está bem atrás do Parque da Barreirinha. Entendi. Então é bem perto, não precisa viajar, não vai cansar para voltar para casa. Não vai pegar trânsito para voltar para casa, isso é muito importante. Casa. Super perto, nós somos especializados em fazer decorações românticas. A gente tem o pacote romântico, tem o pacote de aniversário, temos o pacote de núpcias também. A gente tem a sessão de fotos para fazer o make-off da noiva. Tem passeio de limusine, que você pode fazer o City Tour em Curitiba de limusine também. Olha só, falando de experiências de luxo, sim, olha só. Sim. Temos também os pacotes de massagens. Nós temos massagens relaxantes, nós temos com pedras quentes e com bambuterapia também. Eu ouvi ali, depois eu fiquei curiosa ali, hein? E também nós temos o Piquenique Experience. Olha que bacana, esse é novo, esse eu não vi ainda. A gente lançou bem recente, está sendo muito sucesso lá no Hotel Sonet, teve hoje lá inclusive. Na verdade a gente tem quase todos os dias, assim, no final de semana. Hoje teve, amanhã tem, sábado tem, então muito bacana porque a gente monta uma tenda lá no bosque, coloca lareira, com esse frio coloca uma mantinha, poltrona com aquele pelo, sabe, para ficar bem aconchegante. Sim. Ai, que delícia! Porque é gostoso no inverno também, não é só uma coisa do verão para você ir para um parque, né? Então você pode fazer essa experiência dentro do Hotel Sonet, tomar um espumantezinho ou um vinho. Perfeito, claro. É delicioso. Também é uma outra experiência. Adorei essa experiência que você falou agora. Porque às vezes a gente tem aquela questão, né? Aquela ideia que, não, tem que ser mais no verão para poder aproveitar mais. E, gente, vamos falar agora, Curitiba tem essa vantagem, que é esse friozinho, pra gente, de repente, tomar um vinho, espumante. Já dois ali numa tenda lá fora, no meio do bosque. Com esse aquecimento ali também faz a diferença. A fogueira é a lenha normal. Sim. Né? Porque tem tudo a ver com a natureza. Claro. Mantinha pra você ficar bem gostoso ali, abraçadinho. Sim. Se alguém quiser levar. Eu ia falar, dá pra levar o marshmallow e fazer aqueles marshmallows ali também. Tem marshmallow pra você acender na fogueira. Sim. Então, uma experiência deliciosa. Claro. Também nós temos serenata com violinista, que você pode fazer no restaurante, na janela do seu quarto. Também é muito bacana. E tem muitos pedidos de casamento lá também. Ai, que delícia, olha só. Tem muitos pedidos de casamento, a gente tem aquele coração bem lindo lá, acho que vocês veem nas redes sociais, escrito lá o Casa Comigo, que é um sucesso, também sai bastante aquele coração. Quem é mais ousado tem a opção do pedido de casamento com fogos de artifício. Para quem quer sair, quem quer fazer da noite à noite. Sim, claro, né? Então, claro, super bacana. E os pedidos de casamento que teve lá, eu vou te falar a verdade, nenhum não. Gente, então é uma dica, tá na dúvida. É uma dica. Olha que é 100% sim, que até hoje. Que coisa boa. Ai, que coisa boa. E é uma delícia para preparar essas
essas surpresas, essas experiências, a gente faz com muito carinho, Aham. porque é o que a gente ama fazer. Claro. Então é uma delícia você ver o casalzinho chegando, indo pro piquenique, voltando feliz. Sim. Na área da piscina, hoje a gente não tem 2 espaços que são aquecidas, com hidromassagem, Aham. são fechadas com tenda, então agora no frio dá Entendi. para usar Dá pra também. aproveitar também. Dá para aproveitar também. Então o friozinho de Curitiba é bem gostoso, para você Aham. sair às vezes ali da tua casa, Sim. você fica mais quietinho, né? Que nada, vai para um hotel, curte uma jacuzzi. A gente tem suítes com hidro também. Claro, são muito procuradas aos finais de semana, Sim. tem que reservar com antecedência. Aham. Está saindo mais uma. Ah, Estamos finalmente. coisa boa, olha só. Estamos finalizando mais uma. Até o final do mês, eu creio que a gente já lance a sexta. Nossa, que A ótimo, sexta. que ótimo. Muito feliz, né? Sim, Ai, sim. que delícia. Inovando sempre, né? Sempre certeza. tendo novidades aí Isso para os é nossos importante, hóspedes aí amados, que a importante. gente quer receber sempre muito com carinho. Ai, A que gente tem delícia. chefe também, a nossa comida é uma experiência gastronômica hoje diferenciada também. Aham, Então, verdade, né? todo- Já tô acompanhando lá esse jantar ali romântico do Dia dos Namorados também. Olha, tô de olho, né? Sim, para amanhã a gente não tem mais vaga, já está lotado, mas a gente vai ter o jantar romântico também no dia 13 e no dia 14, para quem não Aham. conseguiu comemorar no dia 12. Então a gente Sim. estendeu aí para o dia 13 e o 14. Vai ter música ao vivo, vai ter uma Sim. surpresinha. Ai, que bacana. Não vou dar que spoiler, bacana. porque é uma surpresa mesmo sim, pros sim, casais. Não podemos falar, né? É, não mas- podemos spoiler aqui. Mas é o jantar à luz de vela, o menu preparado Sim. por o chefe, então bem Ah, gostoso lá. Que maravilha, que maravilha. E, gente, nosso tempo acabou. Eu falei, meu Deus, a gente tá tão empolgada aqui que a gente até se perde, não é? Dá vontade de ficar conversando aqui, olha, por horas, né? Dá vontade de falar mais, ainda contar mais verdade, coisas. verdade. Sofia, vou deixar você aqui dar um recado pro nosso pessoal que tá acompanhando aí, falando um pouquinho de empreendedorismo. Conta o que você gostaria de deixar aí como inspiração pro nosso público. Para mim, liderança é você demonstrar pela tua ação e não só por palavras, né? Eu acho que a atitude é com alma, é com coragem, é com fé. É assim que funciona para você liderar. É você fazer com o coração que as coisas acontecem. Isso motiva, isso inspira. E a energia também contagia. É isso. Com certeza. Ai, muito obrigada. Vamos brindar aqui, Vamos olha brindar. lá, ó. Brindar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um brinde à vida, um brinde a muito todos. obrigada, né? Todos os brinde, empreendedores olha e só. empreendedoras. Com certeza. E eu trouxe aqui uma lembrancinha aqui pra você da Flora Pura. Ah, que pra você linda. poder, a gente fala muito de experiência, não é? Sim, sim. E a importância, a gente fala cada vez mais do sentir na pele. Trouxe Aham. uma manteiga pra você poder curtir um pouquinho. Que delícia, agora pro inverno maravilhoso. Não, é ótimo. Muito e obrigada, a gente acredita Vanessa. muito nessa questão dos detalhes. Os Ai. detalhes fazem a diferença. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Ah, deixa o teu arroba ali do Hotel Sonet. É arroba... Hotel Sonet. Ai, Hotel Sonet, SONNET. Hotel Sonet. Isso. Segue a gente lá que sempre tem novidades, sempre tem promoções, sempre tem os sorteios. com certeza. Nos finais, normalmente eu faço live, a gente sorteia diário. Então acompanha, segue lá que sempre tem novidades. Não, coisa E Júlia, a gente já deu boa. spoiler que vai ter uma Vai cesta. ter, né? Vai ter Flora ali a Pura. da Flora Pura, gente. Então aguardem que vai ter É. novidades ali em breve também. E, gente, eu queria aproveitar aqui e falar um pouquinho também, né? Flora Pura, se você ainda não conhece, a gente tem nossa loja no Shopping Palladium, no piso L1. Se você ainda não conhece, aproveita para dar uma passadinha lá, cosméticos naturais, onde a gente fala e acredita realmente da importância da experiência e da beleza que vem de dentro para fora. Queria muito agradecer e falar novamente, gente, do nosso Instagram aqui. Sigam a gente lá também, Conexo_Empresarial. E no YouTube, nosso canal é @Conexo Empresarial. Gente, espero vocês lá no nosso próximo podcast e muito obrigada novamente, Sofia, foi um prazer Eu que e agradeço. esperamos nos ver em breve, né? Com certeza. Com certeza. Grande beijo aí a todos. Muito obrigada, gente, até mais.